Opa! Voltamos! Se você assistiu a aula, aquela aula sobre eletrização, introdução ao estudo da eletrostática carga elétrica, se você assistiu essa aula aqui, tá bom? Então você está pronto para resolver os exercícios. Eu havia dito para você tentar resolver o exercício sozinho, tá aqui, ó. Apostila 3, página 31, aula 31, página 98, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, como é que eu sei que tá aqui? Aqui é o 2, ó. Você vê que meu olhinho não é desviado? Não, é que tem uma tela ali atrás, óbvio, né? Muito bem, senhoras e senhores. Rapidamente, exercícios bem rapidinho para a gente fazer sobre a aula. Lembrando que esse assunto aqui cai na prova que nós vamos fazer na semana, sei lá quando, hoje, amanhã, na próxima live, não sei. Vai ter prova, isso aqui cai na prova. Pessoal, exercício número 1, pega aí na sua apostila lá, ó. Diz assim, se você já fez, passa o vídeo rapidinho só para ver se acertou a resposta, tá? Se você não fez, copia, pega a apostila, vai. Admita que um bastão de vidro, ó meu bastão de vidro aqui, ó, é atritado com um pedaço de seda, ó meu pedaço de seda aqui, ó. De forma que o vidro ceda para seda, entendeu? Ceda para seda, N elétrons. Então os elétrons saíram do vidro e vieram para a seda, ó. O vidro cedeu para a seda, N elétrons. Ok. Letra A. Escreva uma expressão para o valor da quantidade de carga que é adquirida pelo vidro. Ai, que simples. Pessoal, se o vidro cedeu elétrons, ele fica com falta de elétrons, então ele fica positivamente eletrizado, não é assim? Então a formulinha dele vai ser Q igual a mais N, que é o número de elétrons que ele doou, vezes o valor positivo, que ele está ficando positivo, tá bom? Aí na letra B, escreva uma expressão para a quantidade de carga Q', aqui vai ficar com a quantidade de carga Q e esse com a quantidade de carga Q', da seda. Então a seda recebeu elétrons, então ela fica negativa, então é só fazer menos N vezes Z. Lembra que a gente falou na aula? Se você não assistiu, assiste a aula primeiro, tá? E a letra C, qual que é a letra C? Deixa eu ver. Letra C. Os valores de Q e Q' sendo N igual a 1 vezes 10 a nona. Se isso aqui for 1 vezes 10 a nona, quanto vai ficar a carga do Q e do Q'? Pessoal, é só fazer 1 vezes 10 a nona, vezes a carga elementar, que era 1,6. Vou marcar aqui em cima, deixa eu ver se aparece. Para economizar lousa, tô com miséria aqui, né? Ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse é o valor do próton, esse é o valor do elétron. Então, uma vai ficar 1 vezes 10 a nona vezes esse número aí, a outra vai ficar menos 1 vezes 10 a nona vezes esse número aí. Tá, você vai fazer a conta, vai dar o quê? Ó? O quê? Vai ficar mais 1 vezes 10 a nona vezes 1,6, vai dar 1,6 vezes 10 a 9 com menos 19 dá menos 10 coulombs. E a outra, Q', vai ficar menos 1,6 vezes 10 a menos 10 coulombs. Combinado? Beleza? Fácil, fácil, fácil. Número 2, tá aqui, ó, número 2. Ele fala assim, dois corpos inicialmente neutros, A e B, lá, A e B neutros inicialmente, trocam elétrons, fazem troca-troca de elétrons, ou seja, alguém está doando elétrons para alguém, certo? De maneira que a carga elétrica final do corpo A é de menos 3,2 micro. Fica atento com esse símbolo aqui, ó. Micro, aparece muito em eletrostática. Microcoulomb. O que é micro? Micro é 10 a menos 6. Já já a gente vai falar isso aqui, ó, tá bom? 10 a menos 6. Qual o sinal da carga do corpo B? Pensa, os dois estavam neutros. O que é neutro? Quantidade de carga de prótons e elétrons é igual para o A, quantidade de cargas de prótons e de elétrons é igual para o B. Então estavam neutros. Aí eles fizeram troca-troca e o A ficou negativo. Mas se o A ficou negativo é porque o quê? Porque o quê? Pensa, fala. Porque ele ganhou elétrons, por isso ele ficou negativo, igual aqui na seda, ganhou elétrons. Ganhou de quem? Do B. Se ele ganhou do B, o B perdeu. O B ficou com que sinal? O B ficou com sinal positivo. A carga do B é maior que zero, ou QB positivo. Positivo, maior que zero é positivo, você sabe, né? Pelo amor de Deus, se souber isso aí tem que apanhar na bunda. Tá, o que mais? Letra B. Quanto vale a carga do corpo B? Tava neutro. Doou elétrons pro cara lá. O cara lá ficou com menos 3,2. O B vai ficar com quanto? Positivo. QB igual a mais, não precisa pôr mais, tá? 3,2 microcoulombs. Ah, pelo amor de Deus. Vai cair isso na prova alguma? Vai. Pergunta uma dessa que eu não erro. Eu vou perguntar, hein? Se errar vai ficar feio pra você. Vamos lá. Número 3, a única que tem continha nesse exercício. Então, se fosse para eu cobrar algum na prova, ó, uma dica, eu cobraria esse, tá? Que tem continha.
Só uma dica, se eu fosse cobrar na prova era esse, tá? Então vamos lá. Talvez eu trocaria os números, mas seria esse aqui que eu cobraria, caso tivesse uma prova online, que você tem que preencher aí pela plataforma, caso tivesse, tá bom? Muito bem. Vamos ler o exercício 3. Ele fala assim, ó. Um corpo eletrizado. Ai, imagina quem não está assistindo essa aula. Tá vendo? Parabéns você por estar assistindo. Quem não está assistindo não vai saber disso. Um corpo eletrizado com quantidade de carga menos 32 coulombs possui um número total de prótons de 4 vezes 10 a 20. Calcule o número de elétrons desse corpo. Número de elétrons. Pessoal, pensa comigo. Se a carga dele é negativa, quer dizer que ele tem mais elétrons do que próton, correto? Então eu vou aplicar o QN vezes Z aqui, ó. Q igual a N vezes Z. E vou descobrir quantos ele tem em excesso. Óbvio que é de elétrons, porque ele é negativo. Então ele tem mais elétrons do que prótons. Então vamos lá, ó. Aqui, menos 32 igual a N vezes, abre parênteses, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Guma, por que você usou o menos? Porque eu tenho certeza que ele tem elétrons a mais, porque ele está negativo, tá bom? Agora pega esse 1, ó, menos com menos aqui, né? Pega o oposto, então vai ficar 32, vai ficar positivo, não, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais. Aí pega aquele 1,6 e passa dividindo, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19, igual a N. Lembrando que esse N é a diferença entre prótons e elétrons. Tá, 32 dividido por 16 daria 2. Por 1,6 dá 20. Então, N igual a 20. 32 por 1,6, certo? Vezes o menos 19 sobe. 10 a 19. Esse é o número de o quê? De nada. É a diferença entre prótons e elétrons. Então pensa, ele tem mais elétrons do que prótons, sim ou não? Porque ele é negativo. Então você vai fazer assim, ó. Número de elétrons menos número de prótons é igual a N. Número de elétrons é um número que quando você tira 4, sobra 20. Pensa, ó, de novo. Número de elétrons é uma quantidade que quando você tira 4... Ai, não, tá errado, para. Tá diferente, eu não posso fazer essa subtração, animal. Tem que fazer esse cara virar 20 ou esse cara virar 19. Senão não dá pra saber a subtração. Uia! Não assiste não pra você ver a aula. Ó, pra esse cara virar 20 tem que aumentar. Pra que aumentar tem que diminuir. Então eu vou fazer esse aqui ficar menor. Então se o número diminui, o expoente aumenta. Vai ficar 2 vezes 10 a 20. Agora sim. De novo o raciocínio, ó. O número de elétrons é uma quantidade que quando eu tiro 4 10 a 20, sobra 2 10 a 20. Pensa, que número é esse, pessoal? Pode ir direto? O número de elétrons só pode ser 6 10 a 20 elétrons. Porque se você tem 6, você tira 4, sobra 2. Correto? Beleza, moleque doido. Só fica atento ao seguinte, pessoal. Se tivesse mais prótons que elétrons, eu ia fazer N de prótons menos o número de elétrons. Eu ia trocar essa ordem, tá? Eu deixei nessa ordem aqui, porque eu sei que tem mais elétrons, porque o exercício disse que ele ficou negativo. Então, por isso que eu pus elétrons menos próton. Se aqui fosse positivo, eu ia fazer prótons menos elétrons, tá bom? Combinado? Bom, pessoal, era isso. Só isso, só que aulinha rápida, tá vendo? Então, até a próxima aula. E eu acho que vai ser live. Um abraço. Tchau!